Mateus 22:14, você encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são os repete comigo dizendo: muitos são chamados. Mais forte: muitos são chamados, poucos escolhidos. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agora a tua atenção para cá, em nome de Jesus. Se alguém quiser conversar com você, você fala para essa pessoa: não conversa comigo não, não tira minha bênção não, né? Escuta o que eu vou lhe dizer. O maior conflito das pessoas quando elas aceitam a Jesus e começam a vir para a igreja, quando elas começam a se enturmar com o povo da igreja, é o quê? Qual é o meu chamado? Daí ela começa a olhar todos os departamentos funcionando na igreja, ela tenta se encaixar em alguma coisa, e às vezes quando ela não consegue se encaixar, ela fica frustrada. Aí de repente chega onde essa pessoa? Chega lá no escritório pastoral. O que pergunta? Pastora, qual será o meu chamado? Quando a senhora olha para mim, o que a senhora vê? A senhora vê alguma coisa? Como se a gente fosse vidente, né, irmãos? Batesse o olho e entendesse tudo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a palavra chamado e a palavra sacrifício, elas estão interligadas junto. Tem pessoas que falam, né? O meu chamado é árduo, né? Algumas pessoas que estão já no chamado. E o interessante é que a palavra chamado, irmão Lucas, ela está interligada à palavra sacrifício. Só que quando você fala a palavra sacrifício, né, dá uma conotação assim de algo muito pesado, algo muito difícil. Sim ou não, igreja? Quando fala a palavra sacrifício, parece que é algo quase que impossível. Então as pessoas, ela têm essa visão do chamado. Ela acha que o seu chamado é um chamado muito árduo, muito pesado. Mas o interessante é que a palavra chamado em hebraico, ela se pronuncia como korban, que significa, olha que interessante, estar perto de, aproximar-se de. Então a palavra chamado é aproximar-se, estar perto. O que você quer dizer, pastora? Deus está dizendo nessa noite que, em primeiro lugar, o chamado não é seu, o chamado é de Deus. Você sabia disso? Sabia que o chamado não é seu, o chamado é de Deus? Abra na sua Bíblia em João 15:16, que você vai entender. Olha o que diz João 15:16. Não me escolheu vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, se você olhar aí para o capítulo 15, verso 16, o próprio texto está dizendo que o chamado não é teu, o chamado é de Deus. Mas sabe o que é o interessante? É que se Ele escolheu colocar um chamado sobre a sua vida, se Ele te separou para um propósito, é sinal que você é muito precioso. Sabia disso? Todos nós que estamos aqui temos uma missão nessa terra. Mas para você descobrir qual é a sua missão nessa terra, você precisa entender primeiro qual é o seu chamado. E o texto está dizendo que o chamado é de Deus. Se o chamado é de Deus, e a tradução do hebraico significa aproximar-se de, estar perto de, sabe o que Deus está dizendo? Você quer descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida? Você quer descobrir qual é o chamado de Deus na sua vida? Se aproxime de Deus.
Não, eu vou falar de novo. Se aproxime de Deus. Fique perto de Deus. Olha o que está dizendo o texto. Se o chamado não é meu, não é eu que escolho, meu irmão. Não é eu que escolho. Não é você que escolhe. Se eu pudesse escolher entre ser pastora e zeladora da igreja, 1000 vezes zeladora da igreja, aleluia. Por quê, meu irmão? Porque não é fácil não. Você acha que é fácil? Mas quando eu olho para Deus e percebo que Ele confiou em mim esse chamado, pastor Panda, é sinal que Ele viu em mim alguma coisa que o atraiu e disse para ele: ela vai ser a pastora. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Quanto mais o tempo está passando, quanto mais os dias vão passando, menos as pessoas querem se envolver na obra de Deus. Menos as pessoas querem se descobrir na obra de Deus. Porque a obra de Deus é uma descoberta. É na obra de Deus que você descobre talentos que você jamais descobriria lá no mundo. E por que disso, pastora? Porque as pessoas, elas estão muito presas nas coisas desse mundo, nos afazeres. Ela não tem tempo para fazer a obra de Deus. Não tem. Por quê? Trabalha demais. Tem muitas coisas para fazer. E há muitas pessoas que elas entendem que a obra de Deus tem que deixar em último plano. Só que aí que está, meu irmão. Se Deus tem um propósito na tua vida, e você precisa executar esse propósito aqui na terra, como que você vai deixar para o último plano? Meu querido, você tem uma missão nessa terra. Uma missão. Olha o testemunho do irmão Edinho. Confesso para você que se eu soubesse que ele ia contar o testemunho de vida dele, eu nem pregaria nessa noite. Eu achei que ele ia contar só o testemunho do container. Porque ele tem tantas informações ali, que numa próxima oportunidade, meu irmão, você tem que trazer aquele curvinha de rio para vir nesse culto, só para ouvir esse testemunho. Porque ele era uma curvinha de rio. Era, meu irmão. E Deus fez ele do quê? Deus fez ele o quê? Uma fonte de água viva. Qual é o Deus? Fala para mim, você conhece outro Deus que olha para um traficante de arma? Um cara que mandava de avião armas e drogas para tudo quanto é lado. Um cara considerado perigosíssimo. Você conhece um outro Deus que olha para um homem desse e fala: eu tenho uma obra na vida dele? A sociedade não queria estar com esse homem. As pessoas não queriam estar com ele porque ele era uma pessoa perigosa. A sociedade rejeitava esse homem. Aí Jesus olha e fala: vou fazer dele um pregador do meu evangelho. Irmão, é só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus. Agora fala para mim. Olha para quem você era, meu irmão. Fala para mim. Você está onde hoje? Na presença de Deus. Para quê? Para ficar esquentando o banco da igreja? Ah não, mas se eu tiver que ter compromisso na igreja, o pastor Jefferson já falou, tem que passar pelo discipulado, tem que fazer a escola bíblica. Tá, você já leu a parábola da casa firmada na rocha e a casa firmada na areia? Você ouviu o Edinho falar bem assim, que quando chegou uma condenação, ninguém pegava esse homem, mas Deus fez o negócio acontecer, porque Deus queria colocar ele lá dentro. Sabe por quê? Olha o que ele disse: para não deixar uma promissória na mão do diabo. Sabe o que é isso, irmão? Você aprender a palavra te faz você ser um crente de verdade. Porque quando nós aprendemos a palavra, aquelas mentiras que o diabo quer colocar no nosso coração, meu irmão, o diabo não deixa não. Você pode perceber, meu irmão, quando o crente ele se converte de verdade, ele fica chato. Chato para quê? Chato para as coisas do diabo. Ele fica seletivo, irmão. A pessoa quando se converte, começa a ler a palavra, buscar a palavra, já tem ambientes que ele já não entra mais. Ele só entra se for para pregar o evangelho. Lugares que ele entrava antes,
linguagens que ele tinha antes, ele começa a tirar da sua vida, porque ele sabe que isso não soma, isso não aproxima ele de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, escuta aqui uma coisa. Olha quanto a tua mãe orou para você estar aqui. Olha o preço que a sua esposa pagou para você estar aqui. Olha o preço que o seu marido, alguém, pagou para você estar aqui. Aí você vem com toda essa bagagem, meu irmão, de testemunho, esse rebuliço todo que Deus fez na sua vida, para você ficar sentado, para ser ouvinte. Não, meu irmão, Deus quer levantar você também. Deus, pastora, mas será, pastora? Sim. Sabe por quê? Ei, eu tenho certeza que você, se você abrir essa boca e começar a falar da onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida, meu irmão, tem muita gente que vai parar para te ouvir, vai ficar surpreso e ainda vai glorificar a Deus pela tua vida. Então agora você vai ser profeta de Deus agora e vai olhar para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: não fuja do chamado de Deus na sua vida. Para uns entra, né? Para outros. Escuta, o que é chamado de Deus? Aproximar-se de, estar perto. O que é chamado de Deus? Aproximar-se, estar perto de quem? De Deus. Escuta, grava na tua mente: o chamado não é meu, o chamado é de Deus. Então, se eu quero saber qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, eu preciso me aproximar-se de Deus, estar perto de. Exatamente. Romanos capítulo 8, verso 28. Olha que coisa linda. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então presta atenção aqui. Deus é Deus de propósito. Primeiro, Deus é Deus de. Deus é Deus de. Exatamente. Escuta. Ele chamou você para um propósito. Que propósito é esse, pastora? Eu não sei. Se vira. Se vira, para de ser preguiçoso. Se aproxime-se de Deus. Aproxima-se de Deus. Gruda no Espírito Santo. E fala para Ele: Senhor, revela a mim o seu propósito. E você vai ver que Ele vai mostrar para você que você é fruto de um propósito. Segundo, quando começa o meu chamado, pastora? Como que eu sei? Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então quando é que começa o meu chamado? No ventre. Oh, aleluia. Ei, eu estou falando algo de Deus para você. Quando você era apenas uma irrigação de sangue lá no útero da sua mãe, um negocinho sem forma, o Senhor já havia te separado para um propósito. Você consegue entender a dimensão disso, meu irmão? Só fica perdido no caminho quem quer. Porque nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: você é o meu propósito. Eu te separei no ventre no ventre da sua mãe. Pastora, porque, olha, esse aqui é muito forte, sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que Deus fala com ele. A pior coisa do mundo é você falar com uma pessoa e ela fazer de conta que
e ela fazia de conta que não está ouvindo o que você está falando, né? Oh, não sei o que, e a pessoa fica lá, pior coisa do mundo, a pessoa te ignorar, fazer de conta, né? E tem crente que é assim, Deus fala com ele, aí você faz de surdo, de cego, de retardado, ele faz de demência, é uma coisa de louco. Aí Deus olha e fala assim, poxa, mas eu separei ele no ventre da mãe dele, eu separei, eu tenho um propósito na vida dele, irmã Isolde. Aí Deus olha assim e falou assim, já que ele está fugindo, eu vou ter que puxar um pouquinho a corda. Aí ele puxa a corda do casamento, aí ele puxa a corda dos filhos, aí não houve de repente a enfermidade. E tem muitas pessoas, irmãos, que só dá ouvido à voz de Deus quando está no leito. Sabe aonde Deus toca, meu irmão? Quando você finge demência, quando Ele fala que tem uma obra na sua vida, Ele toca onde está o seu coração. É por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que quando está falido financeiramente, ele se desperta. Quando a empresa está quase quebrando, aí ele faz voto com Deus, aí ele quer fazer isso, ele quer fazer tudo, ele quer, capaz de vender até a empresa para querer doar o dinheiro. Fica desesperado. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que diz Oséias 4, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Você está entendendo, igreja? Falta conhecimento. Falta você entender o propósito de Deus na sua vida. Falta você aceitar que Ele tem uma obra na sua vida e você parar de ficar correndo. E sabe o que é o pior disso tudo, irmão? Que quando a pessoa corre do chamado, não só ele é prejudicado, mas toda a casa dele é prejudicado também. Lembra de Jonas, quando estava fugindo do chamado de Deus? Foi se esconder aonde? Dentro do quê? Dentro de onde? Eita, escola bíblica, hein? Pelo amor de Deus, irmão, vamos dar um nome aí para... Escuta. Se escondeu lá dentro, fugindo do propósito de Deus. O que estava acontecendo com o navio? Estava afundando. Quer afundar o teu casamento? Quer? Quer afundar o teu financeiro? Quer? Quer desandar os cílios? Quer? Continua fugindo do propósito de Deus. Continua fingindo demência. Continua fingindo demência. O negócio vai apertando, irmão. Vai estreitando. Aí vai chegar uma hora, meu irmão, que vai estreitar tanto, você não vai aguentar e você vai ceder. Aí quando você ceder o propósito de Deus, a vontade de Deus, você vai olhar para trás e vai falar assim, por que eu permiti tudo isso acontecer? Eu poderia ter dito sim antes. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. A ovelha. Agora tem uns crentes, irmão, que eles parecem um bode. Verdade, irmão. Você já viu o bode? O bode é indomável. O bode, se você pisa no território dele, irmão, te dá uma chifrada. O bode, ele é traiçoeiro, meu irmão. Vira as costas pro bode pra você ver. Meu irmão, tá lascado. E tem uns crentes dentro da igreja que a roupinha dele é de ovelha, mas o coração é de bode. Indomável. Não é verdade? O pastor quer ensinar, quer dar conselho. Na frente, sim senhor, amém pastor. Virou as costas, bode. Meu irmão, virou as costas. É igual minha mãe uma vez, escuta essa. Está lá atrás, eu sei. Mas assim, mãe, só para o pessoal ver que é verdade que eu vou contar. Ela nem sabe o que eu vou falar. Um dia o pastor dela, que era meu pastor na época, falou assim para ela assim, irmã Joselma, 500 anos de muamba, irmã Joselma, você precisa sair dessa vida. E minha mãe trabalhava muito, irmãos, porque meu pai era meia fase, meu pai era meio preguiçosão, enfiado na cachaça, mais para lá do que para cá.
Mas hoje está com Jesus na eternidade. Deus salvou ele, graças a Deus. Então minha mãe trabalhava demais. Minha mãe, ela ia para São Paulo, voltava e era uma loucura. E ela não podia pagar muita gente para trabalhar. Então nós trabalhávamos tudo em família, tudo junto. E um dia o pastor dela falou assim: irmã Joselma, sai dessa vida. Você sabe que isso não é legal. Vocês têm que pagar lá o negócio para os federal, senão eles não deixam vocês passar. Caixinha. Tem que pagar propina. Isso não é de Deus. Minha mãe ovelha. O pastor foi embora lá. Engraçado, né? Pagar minhas contas ele não fala de pagar. Quem é que vai sustentar vocês? Irmão virado num giraia dentro de casa. Mas ficou bravo, irmão. Será que ele não sabe que eu sou sozinha? E não sei o que, não sei o que. E nós, cada um para um canto. Já fomos para um quarto, outro para o outro. Já fugimos perto da baixinha. Meus cadernos de caligrafia, irmãos. Ela ficou brava. E brava. Meu irmão, mas não deu 15 dias. O Tardo Exídio, que só quem da Muamba sabe quem é esse homem. Eu acho que ele se converteu, né? Se ele não se converteu, temos que orar muito por ele ainda, né? O Tardo Exídio pegou ela, rapaz. Meu Deus. O homem parecia o Gramunhão em pessoa. Perdeu tudo já na primeira, assim. Não demorou muito. Chorou e tudo, veio para casa desesperado. Mas ela esqueceu o que ela falou pro pastor. Chorou desesperada e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o bombeiro, ele se reinventa, irmão. Ele parece uma fênix. Ele só não vende a mulher porque ele não pode. Mas ele começa tudo de volta. Derrete os ouro. É uma loucura, irmãos. E ela se reinventava. E se levantou de novo, e para lá e para cá. E de repente o Tardo Exídio de novo pegou ela. Irmãos, eu sei que em um mês ela perdeu tudo. Tudo, irmãos. E a minha mãe era uma mulher que ela sempre tinha o dinheiro dela, meu irmão. Porque a vantagem desse ramo é assim: todo dia você tem troco no bolso. E troco, né? Então por isso que o povo tem dificuldade de sair disso. Escuta. Aí minha mãe se desesperou. Perdeu tudo, irmãos. Observação, detalhe, tão certo como vive o Senhor. Sabe o que ela falou? Porque o meu avô, tá minha tia aqui também, ele sempre foi um cara bem sucedido. Sempre. Então as meninas, as mulheres não sabiam o que era trabalhar essas coisas, irmãos. Não sabia. E quando a minha mãe casou com meu pai, e ele começou a se quebrar tudo nessa vida da prostituição e da bebida, a minha mãe se refugiou nesse ramo que, teoricamente, era mais fácil. Quando o pastor falou isso para ela, sabe o que ela falou assim? Eu vou trabalhar do quê? Fala para mim. De diarista? Mas nunca, a minha vida, eu vou limpar o chão da casa dos outros. E Deus olhou para ela e falou assim: baixinha, tu me paga. Você acabou de me dar a dica do que eu vou fazer você trabalhar. Irmão, ela perdeu tudo. Escuta, tudo. Como se não bastasse, o homem estava tão endemoniado que ela pegou a bolsa dela de roupa. Ele falou assim: vai aonde com essa bolsa? Deixa essa bolsa aqui. Minha mãe falou assim: mas eu não tomei banho ainda. E daí? E eu com isso? Eu falei que é para você deixar tudo. Tudo. Saiu até sem a roupa. Chegou catingando em Foz do Iguaçu. Não pôde nem tomar banho. Mas sabe como que Deus é lindo? Sabe do que ela foi trabalhar? Diarista. Empregada doméstica. Que ela dizia lá atrás que era a última coisa. Agora fala para mim. Quando ela entrou no propósito de Deus, sabe o que Deus fez? Usou um profeta e falou assim: irmã Joselma, Deus manda eu dizer para você algo. Escolha a cor da tua casa, porque Deus vai te dar a sua casa. Aí ela olhou e falou assim: mas como? De que forma? Agora eu falo para você.
Deus é Deus de surpresa. Deus nos deu uma casa toda pronta. A única coisa que não estava pronto na casa era a pintura. Assim como Deus falou, se cumpriu. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Você acha que você se manda? Você acha que esses troquinhos que você tem no banco é alguma coisa para Deus? Você acha que o teu cargo é alguma coisa? Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer tratar com o ser humano, Ele vai aonde está o coração. Ele vai no coração. Ele vai no coração. Aonde está o seu coração? É ali que Ele espreme. E vai. Aí quando dá o start, aí você entende. Aí você entra no propósito dele. Aí Ele prova para você quem é o dono do ouro e da prata. O dinheiro que eu preciso não está na tua mão. O dinheiro que eu preciso, meu irmão, está no coração de Deus. Quando Ele quer decidir, Ele desce, resolve, pronto e acabou. Você pode aplaudir a Jesus? Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não tenho habilidade nenhuma. Como que eu vou fazer a obra de Deus? Eu não tenho habilidade. Aí eu lembro do profeta Jeremias também, que ele também quis deixar essas indagações. Eu sou um garoto inexperiente. Gente, e é esse nível de pessoas que Deus gosta. Sabe aquela pessoa assim que ela sabe que ela não tem habilidade nenhuma. É você que Deus quer. É você que olha para a obra de Deus e fala assim, aonde que eu vou me encaixar? Eu não sei fazer nada. É você que Deus quer. Sabe por quê que Deus quer você? Vou te falar por quê. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Olha só, depois você lê na tua casa. Lá na tua casa você assiste de novo a mensagem e anota tudo. Ó, olha que delícia isso aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Aleluia. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, irmão Edinho, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe o que é isso? Você diz assim, eu não tenho habilidade nenhuma, o que eu vou fazer? Deus fala para você nessa noite, você não vê habilidade nenhuma, mas eu vejo em você. Nós vamos acrescentar na nossa grade de escola, porque esse ano a nossa escola está diferente. Nós entramos com a parte psíquica, com as psicólogas, foi fantástico, irmãos, impactante. Entramos também com a paternidade e herança com o pastor Jefferson, e vai seguir, e está tremendo, irmãos, está impactante. Inclusive, eu falei para o pastor Jefferson, precisamos ouvir, tem muito testemunho, precisamos ouvir esses testemunhos aqui no nosso culto. E dentro da nossa grade, eu fiz uma reunião agora com a Camila e com a Márcia, falando para elas assim, e Deus testificou, eu falei assim, vamos colocar uma matéria nova aí, baseado no livro Temperamentos Transformados. E dentro dessa matéria vai ter também o teste de, esqueci o nome, teste, como é que chama aquele teste, amor? Esqueci, não é teste ministerial, como é que é? Teste vocacional. Vai ser bem tremendo. Aí a Camila falou assim, pastor, eu vou te mandar um linkzinho aí, faz esse teste aí. Aí, com base naquilo que a gente tinha conversado, daí eu fiz o teste. Daí eu mandei para ela. E o meu deu fleumático colérico. E ela falou assim, pastora, depois você dá uma olhadinha. O fleumático, são pessoas tímidas.
introvertidas e etc, né? E o colérico já é uma pessoa mais dinâmica, explosiva, né? Da comunicação. E um líder nato. E ela falou assim: pastora, observa só. Quando você conta o teu testemunho, você fala que quando você aceitou a Jesus, você tinha muita dificuldade de receber as promessas de Deus, porque os profetas diziam que você ia ser pregadora, que as nações iam te conhecer. Só que você era tão tímida, mas tão tímida, que você não se encaixava nessas palavras proféticas que os profetas diziam. Lembra, pastora? Eu falei, lembra? Ela falou assim: olha o que Deus fez com você. Você era uma criança fleumática, uma adolescente fleumática, uma jovem fleumática, tímida, introvertida. Mas quando você se converte, Deus faz você uma colérica, uma líder, uma pessoa da comunicação. Deus coloca você dentro de um estúdio de rádio e você se torna uma locutora. Irmãos, ali eu já comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu falei assim: meu Deus, que Deus é esse? Que olha para uma menina tímida, que a minha mãe dizia que eu brincava sozinha. Minha mãe dizia que eu sempre fui de brincar sozinha, que era de poucas palavras, fechada. A minha mãe dizia: se nem para arrancar alguma coisa dela, isso é um túmulo. Minha mãe dizia isso. Você não arranca nada dessa menina. Que Deus é esse, pastor Panda, que olha para uma menina dessa e diz assim: eu vou fazer dela uma colérica também. Eu vou fazer dela uma líder, uma radialista da comunicação. Pastora, você deixou de ser fleumática? Não, agora eu sou os dois juntos. Misturei tudo. Sou caseira. No dia a dia, continuo de poucas palavras. Quando eu estou muito preocupada, você não arranca nada de mim. Mas quando Deus me pega, eu sou colérica. Eu sou da comunicação. Eu sou o que Deus quer. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus só quer que você se permita. Para de olhar para os seus defeitos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Para de olhar para as suas limitações. Quantos anos da minha vida, meu irmão, que eu passei olhando para mim. Eu quebrei uma barreira no último imersão de mulheres. Quando todas as pastoras estavam preparando slide, aí eu falei: meu Deus, só eu sem slide? Todo mundo no grupo ali das pregadoras: ah, meu slide não sei o que, meu slide não sei o que. E eu falei: misericórdia. Eu falei: eu vou num papelzinho, né? Pastor Panda, eu entrei em choque, sabe por quê? Porque eu tive dificuldade na escola, irmãos. Os meus pais se separavam e voltavam bem na fase da alfabetização. Então eu tive dislexia, eu tive dificuldade. Eu não gostava de estudar não, meu irmão. Não. Porque eu tinha dificuldade de entender as coisas. E no dia de prova, irmãos, eu estudava, chegava na hora, dava um branco, e eu ficava tremendo, porque a minha mãe dizia: ai de vocês se chegarem com a nota vermelha em casa. Então se tirasse nota vermelha a gente nem falava. Entendeu? Então quando foi falado ali no grupo ali de slide, não sei o que, qual foi o reflexo que eu tive aqui na minha mente, no meu inconsciente? Professora. Porque toda vez que eu via alguém de slide, irmãos, eu olhava assim, né? Tinha aquela figura de professora. E eu ia pregar sobre libertação na última imersão. Na hora que eu vi todo mundo ali, slide daqui, slide dali, eu falei: não. Eu não vou fazer slide não. Eu vou do meu jeito mesmo. Naquele exato momento, o Espírito de Deus me visitou dentro do escritório e disse para mim: você vai pregar sobre o quê? Eu falei: libertação. Se permita ser liberta hoje. Ai meu Deus. Ei, levaia para. Por isso que eu olho esse Espírito Santo, que ele arrebenta com a gente. O Espírito Santo, irmão, ele dá um... Eu falei: mas Senhor,
E se eu apertar o botão e não ir para frente, eu vou me perder tudo. Eu tenho dificuldade, irmão. Eu falei assim, mas e se eu me perder? O Espírito Santo, se permita ser liberta hoje. Chamei a Camila. Camila, vou te mandar os textos. Faz um slide para mim. Camila, oi? Slide? Aí eu falei assim, meu Deus. Obrigada, irmã. Falei, tá. Ela preparou o slide, irmãos. E eu fiquei olhando assim tudo, porque eu gosto de organizar tudo. E a Camila é top, ela faz bem certinho. E eu falei assim, tá. Comecei a pregar dentro de casa, né? Aí eu olhei lá, dedinho ali, eu falei, só que lá é assim. E treinei dentro de casa. Aí tá. Quando eu cheguei no dia da imersão, sabe o que é mais lindo? Deus me libertou. Consegui pregar com o tal do slide. E no manto, no reteté, irmão. Que eu não me perdi, não. Era lá, pá. Irmão, do meu jeito. Que esse jeito aqui, irmão, só quando Jesus me levar que eu vou parar de ser assim. Eu gosto do manto, do reteté. Eu gosto de falar em línguas altas, irmão. Eu gosto do barulho. Cada um tem um jeito. Meu marido já é mais de boa, tranquilo. Aqui é equilíbrio, né, irmão? Outro dia eu estava pregando, né? Eu falei, agora vai. Daí ele falou assim, eu só estava treinando só. Foi um dia que ele fez uma brincadeira assim, né? Eu achei que era de verdade, irmão. Quase que eu levantei. Mas daí era de brincadeira, né? Mas cada um tem um jeito, né, irmão? A gente tem que respeitar, né? Mas tem dia que eu tô ali, vai, Espírito Santo, manda fogo. Cada um tem um jeito. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu falo como sua pastora. Deus não chamou você para ficar sentado, esquentando esse banco. Escuta o que eu vou lhe falar. Se permita. Se permita. Se aproxime dele. E só fala sim para ele. Sim. Ele só quer ouvir isso. Fala sim, fala, Senhor, eu quero. Eu aceito. Eu recebo. Eu me permito. E daí você se prepara. Porque ele vai extrair de você talentos que estão escondidos. Ele vai fazer você um ser humano incrível. Que as pessoas vão olhar para você e vão querer estar perto de você. O seu talento vai brilhar tanto, vai ser algo tão tremendo, meu irmão, que as pessoas vão dizer assim, ó, como eu queria que Deus me usasse desse jeito. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Quando você se permite, quando você deixa Ele te usar, Ele te levantar, meu irmão, o que é que exala aí de você? Exala a imagem e semelhança de Cristo. Você pode aplaudir esse Jesus? Ai! Aleluia! Tenha medo. Tem habilidades aí. Isaías capítulo 41, verso 9. Ele diz algo muito tremendo. Se o chamado não é seu, o chamado é de Deus, você não precisa ter medo quando Deus começar a te usar. Sabe por quê? Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Medo do quê, meu irmão?
Se a obra não é sua, a obra é de Deus. Medo do quê? Se o ministério não é teu, o ministério é de Deus, o chamado é de Deus. Ele só está confiando em você nessa terra. Então a partir de hoje, se olha no espelho e fala assim: olha, o chamado não é meu, o chamado é de Deus. E se é de Deus, Ele vai me usar do jeito que Ele quer. Para finalizar, Deus nos capacita. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim, ó: é Deus quem nos capacita, e a você, é Deus que nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nossos corações o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Escuta, é Ele quem te capacita, é Ele. Ele só quer que você se permita, só isso. Ele só precisa que você diga sim, eu aceito, eu quero, conta comigo, Senhor, pode me usar. Só que quando você fizer isso, você precisa ter coragem para lutar. Coragem. Coragem por quê? Apocalipse 21:8 diz assim, ó: que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos, os incrédulos, e assim vai. Deus não quer você tímida, nem tímido. Quando um soldado se apresenta para o seu comandante, ele precisa se apresentar com uma postura, irmãos. É por isso que no quartel, quando você se alista, você fica 1 ano de recruta. Nesse 1 ano, você aprende muitas funções dentro do quartel. Hora certa, tem horário para chegar lá. E ai de você se você chegar errado. O teu coturno tem que estar brilhando quando você a farda, então. Nesse 1 ano, irmão, é tanta pressão psicológica. Eu lembro que quando meu irmão, ele se alistou, os primeiros meses, irmãos, é um negócio infernal. O meu irmão, ele chegava em casa, ele dormindo, ele falava sozinho. Sozinho. Sim, senhor. Não, senhor. Verdade, irmão, dormindo. Um dia ele quase matou do coração o pastor Sidney, lembra, mãe? O pastor Sidney, um amigo nosso, sentado com a gente, conversando. Meu irmão tinha chegado do quartel muito cansado, fazia acho que uns 6 meses que ele estava no quartel. Só a capa da gaita, já é seco o homem, mas estava só o esqueletinho. Porque comia umas comidas diferentes, não era da mamãezinha, né, aquela coisa toda. E ele estava dormindo, e nós assim na sala, de repente ele de cueca, irmão. Ele saiu para fora assim, na sala. O que foi, senhor? Não sei o que. O pastor Sidney levou um susto tão grande. O pastor Sidney levantou. Eu já comecei a rir. E ele parado, irmão, só de cueca na frente do pastor, e falou assim: o que foi, senhor? A minha mãe falou assim: Jonas, você está maluco? Você está dormindo? Ele com o olho acordado. Aí de repente ele parou, olhou assim para minha mãe e foi dormir. No outro dia ele nem lembrava do que aconteceu. Quase que perdemos a visita. Tanta pressão. Mas se você perguntar para ele, e todos aqueles que serviu o exército, qual foi a experiência que eles tiveram? Eles vão falar do exército com tanto orgulho. Pessoas que serviram mesmo, que só o jeito que eles falam te dá até vontade de você servir. Porque lá eles aprendem a dignidade, o caráter. E aí você entende o porquê que a igreja, porquê que Deus ele te chama de meu soldado. Para finalizar, eu quero orar por você. Até quando você vai ser recruta? Até quando? Até quando você vai ficar aprendendo coisas que você já poderia estar executando, praticando? Sabe que a maior honra de um recruta é receber a sua boina. É feito, irmãos, uma homenagem fantástica. É lindo.
E quando coloca aquela boina, ele se sente um homem honrado. Deus, ele está muito interessado de colocar uma boina na tua cabeça, de te fazer uma mulher honrada, um homem honrado, mas só depende de você. E Deus te trouxe aqui hoje só para dizer para você uma coisa: até quando você vai ficar sentado, esquentando o bumbum na cadeira da igreja? Até quando? Até quando você vai ficar colocando imperfeições? Se depois de tudo isso que eu te falei, meu irmão, você continuar ainda se fazendo de cego, surdo, mudo, te prepara, porque aonde estiver o teu coração, a mão de Deus vai descer a partir de hoje. Credo, pastora, essas coisas você não ouve em outro lugar, é só aqui, a gente é meio doido mesmo. Escuta, se você continuar fugindo, se fazendo de bobinho, fingindo demência, a partir de hoje, aonde estiver o seu coração, a mão de Deus vai descer. Por quê, pastora? Porque Deus precisa de você. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Por que é que Deus está tão interessado em mim, pastora? Porque as almas que é para você ganhar, eu não vou ganhar. Tem almas que estão gemendo porque você decidiu ficar calado. Tem almas que estão gemendo porque você decidiu ficar sentado. E é você que Deus quer usar. Se coloque em pé. Você sabe qual é o teu chamado. Eu não vou nem te chamar aqui que o horário estourou. Eu quero que só que você feche os seus olhos. É você e o Senhor agora. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Você sabe os nãos que você tem dito para Deus. E hoje é o dia de você dizer sim. E o Espírito Santo de Deus, Ele está te visitando nessa noite. Ele está visitando o seu coração, a sua mente. E aqueles que disserem sim, a partir de hoje, tem algo que vai mudar dentro de você. Bênçãos que estão retidas porque você diz não, serão destravadas. Tem coisas que não chegam na sua mão porque você não diz sim. Você não se posiciona, você não se permite. Mas se você se permitir, a partir de hoje, algo vai acontecer no mundo espiritual. E tem bênçãos que vão estar descendo sobre a sua vida. Eu quero que você faça essa oração. Você que quer dizer sim, diga: Senhor, me perdoa pela minha ignorância, desobediência. Mas hoje, essa palavra mexeu comigo. Eu tenho uma missão. O Senhor tem um chamado para a minha vida. E a partir de hoje, eu quero me aproximar do Senhor, para entender esse chamado. Eu quero me aproximar de Ti, Senhor, para que esse chamado seja desenrolado na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só quem acredita nisso aplauda Jesus. Glória a Deus.